Quando a gente pensa em desenhos animados dos anos 90, normalmente vem à cabeça histórias leves, personagens exagerados e muita comédia física. Mas existe uma animação em especial que foi bem além disso. Ei Arnold! Estreando em 1995, esse desenho trouxe um estilo visual acolhedor, trilha sonora de jazz e personagens que até hoje continuam falando tanto com crianças quanto com adultos. O protagonista dessa animação é um garoto especial, Arnold. Ele tem um coração enorme, sempre disposto a ajudar, mas isso não torna um personagem estereotipado. Ele erra, toma decisões equivocadas, como no primeiro episódio, quando decide fugir da peça escolar para dar um rolê com o amigo Gerald, só percebendo no final que fez a escolha errada. Essa humanidade é que torna Arnold tão único. Junto com ele, a outra personagem tão complexa, aliás, a personagem mais complexa já feita numa animação, a Elga. Ela ama o Arnold, mas não sabe como lidar com esse sentimento. Vindo de uma família instável, muitas vezes expressa amor de forma tóxica, com provocações e até um altar secreto dedicado a ele. Elga é um retrato de como a série dava camadas profundas, até para o que em outros desenhos seria apenas o arquétipo de vilã ou antagonista. Um outro ponto a falar é que enquanto muitos desenhos da época apostavam na comédia histriônica, Arnold preferia o humor mais refinado, dialogando com problemas reais, mas sem perder o toque leve. É uma obra que retrata os anos 90 e o início dos anos 2000, uma época que não volta mais, mas que de alguma forma foi eternizada nessa série. A cidade da série tem um quê de Nova York, tem um quê de todas as cidades grandes dos anos 90. Ela tem um ar de Friends, a animação, só que se Friends fosse feito para crianças e fosse algo mais lúdico, tem tons de realismo fantástico, como o Quarto Maravilhoso do Arnold. É uma animação impressionante em vários sentidos. Entre tantos episódios interessantes, eu decidi pontuar um que se destacou não só pelo impacto narrativo, mas também pelo peso histórico e emocional. O episódio especial de Natal, exibido pela primeira vez em 11 de dezembro de 1996, chamado de O Natal do Arnold. Esse episódio ele participa de um sorteio entre os moradores da pensão em que ele vive e tira como amigo secreto o Sr. Ryu, um imigrante vietnamita. Sem saber o que dar de presente, Arnold descobre a triste história de Ryu. Ele foi forçado a entregar sua filha pequena a soldados americanos durante a queda de Saigon, em 1975, para que ela tivesse uma chance de sobreviver. Desde então, nunca mais a viu. Movido por compaixão, Arnold decide procurar pela filha perdida. A trama mistura o clima natalino e acaba resultando em um reencontro emocionante, um verdadeiro milagre de Natal. E apesar de parecer um clichê, essa história tem muitas camadas. Para a gente entender essas camadas, a gente precisa de um contexto histórico. Em abril de 1975, com a queda de Saigon, milhares de vietnamitas tentaram fugir do país. Foi um cenário de caos, famílias separadas, e as crianças foram entregues a militares na esperança de um futuro melhor. Muitos desses filhos nunca mais reencontraram seus pais. A cena da animação é inspirada diretamente nessas imagens reais. A evacuação de Saigon também é chamada de Operation Frequent Wind. Marcou profundamente a história do século XX
E ver isso retratado num desenho animado infantil foi no mínimo ousado. Para se ter uma noção, alguns anos depois, teve séries live action que se inspiraram também na animação e fizeram cenas, assim, bem parecidas. Tem uma dos anos 2000 chamada O Vidente, passou no SBT um tempo, que também tem uma cena, assim, bem próxima disso e ficou muito parecida. Vale a pena dar uma pesquisadinha. Voltando para a animação, quando o episódio foi exibido em 1996, surpreendeu o público positivamente. Não era comum uma série infantil abordar traumas da Guerra do Vietnã com tanta sensibilidade. Aliás, não era algo tão comum, no geral, nos Estados Unidos, abordarem esse tema assim com tanta sensibilidade. Talvez em Rambo 1. Mais do que isso, a dublagem original contou com Bowen Coleman, um ator vietnamita que também era refugiado, trazendo uma autenticidade à voz do Sr. Hill. Esse episódio deu visibilidade a uma dor coletiva da comunidade vietnamita, algo raramente visto na mídia americana na época. Não foi apenas uma história triste, foi um reconhecimento de vidas reais, transmitido em horário nobre através de uma animação infantil.